Continuando, pessoal. Então a gente viu na aula anterior que usar o prompt de comando é uma possibilidade para usar Python, tá? Tem várias, tá? Mas nesse curso aqui o que a gente vai usar vai ser a ferramenta chamada Google Colab, tá? Colab é assim um diminutivo aí do Collaboratory, tá? E o link para achar o Google Colab é colab.research.google.com. Eu vou pegar esse link aqui e vou no meu navegador e vou lá. Simplesmente também posso escrever Colab no Google, já aparece. Vocês vão chegar ou nessa janela aqui, tá? Se vocês já tiverem logado no Google, ou alguma janela pedindo aí para você fazer o login no Google, tá? Se você aparecer nessa janela verdinha aqui, você vai dar um cancel aqui, ou usar um novo notebook aqui. Eu vou dar cancel, quero estar nessa janela inicial aqui dele, né, que está explicando o que é o Collaboratory, né? Isso aqui está tudo em inglês. Isso é um pouco chato, mas vamos esquecer isso, tá? O que a gente simplesmente vai precisar fazer é o seguinte, vai vir em File, New Notebook. Tudo bem? New Notebook. É só isso que eu quero. Você vai criar um novo documento para trabalhar com Python. E o Google vai fazer isso para a gente, tá? Tá calculando lá, fez, tá? Esse documento ele vai salvar no seu Google Drive. Já vai ficar salvo esse documento quando você terminar, né? Conforme você vai editando, ele vai ficando salvo. E a gente vai aprender a usar, ó. Você pode clicar aqui e mudar o nome. Então, vou escrever aqui, ó, Python, né? 01, por exemplo. Tá? E agora, como é que funciona isso aqui, tá, pessoal? Então, o Google Colab é um ambiente online todo configurado para utilizar a linguagem Python. Ele utiliza a infraestrutura do Google para executar os comandos. Então, tudo que você rodar aqui, a gente já vai começar a fazer alguns exemplos, isso vai estar rodando lá num computador do Google, né? Então, você mesmo com um computador muito fraquinho pode rodar programas aí mais pesados, né? Usando aqui a web e fazendo as contas lá no Google. E é legal qualquer lugar que você esteja, né? Você tem acesso aos teus programas, né? Então, as coisas que você fizer. E como é que funciona? Você vai estar aqui nele, tá? Ele vai abrir assim. Você tem esse menu aqui, ó, você vai clicar aqui, vai ter um cursor e você vai digitar as expressões aqui, ó. Lembra a nossa expressão print? Vamos colocar só 2 mais 2. Essa expressão. Então eu escrevi uma expressão Python e eu posso apertar aqui na bolinha para executar, tá? Isso aqui vai ser o run cell, executar a célula. Ele vai executar essa expressão, ou você também pode apertar Ctrl Enter. Vou apertar a bolinha aqui. Na primeira execução ele vai demorar um pouquinho, porque ele vai conectar num computador lá do Python, mas da segunda para frente fica tudo rápido. Tá? E aqui eu já tenho um Python todo rodando. Tá ótimo? Ó, 2 mais 2, e aqui é a resposta que ele me deu, tá? 4. Se eu quiser outro quadradinho para mim executar uma nova expressão, eu vou clicar aqui, ó, mais code, ó. Tá? E ele vai criando células que eu posso ir editando e executando. Beleza? Então vamos fazer aqueles exemplos de código que a gente tinha na aula anterior, né? Era o... Vou voltar aqui para o texto, né? Print 2 mais 2. Né? Vai ter o mesmo resultado da de cima. Quando você só tem... Quando você tem uma expressão e executa ela e ela retorna um valor, automaticamente ele imprime o valor aqui para você, tá? Você também pode chamar o comando print para ele fazer a expressão, vai calcular essa expressão e printar o valor aqui. Depois a gente vai ver quando o print vai ser mais necessário ou menos necessário. A outra expressão aqui, ó, print Pink mais Floyd. Vou colocar a expressão aqui, print, abre parênteses, né? O que está dentro dos parênteses é o que vai ser printado. Isso aqui é uma função e eu estou passando essa expressão como parâmetro. Aperto aqui o botão de execução, ele executa e retorna o valor para mim. Vamos criar a variável x, né? X recebe 2 elevado à terceira potência. Vou executar isso aqui. Uma atribuição, essa expressão, como é uma expressão de atribuição de variável, ela não retorna nada, então ela não printa nada aqui. Nesse caso, a gente é obrigado a fazer um print x. Tá?
Printei. Tudo bem? Eu posso colocar mais de um comando numa célula dessa, tá? Então, vou fazer aqui, ó, y igual a 10, tá? Vou dar um Enter aqui, ele cria uma nova linha. Print y. Então, o que vai acontecer aqui? Eu criei um bloco de código, ele vai executar y recebe 10, vai criar a variável y e vai imprimir essa variável y para mim com o comando print. Duas expressões, um bloco de comandos. Tá? Vou mandar executar e tenho aqui o valor 10. Beleza? Então é muito mais legal usar assim, ó, ver que está salvo isso aqui, pessoal. Eu posso vir na primeira expressão e mudar, ó. Muda aqui para 2 mais 3, ó. Né? Então vão ter várias aplicações super interessantes que a gente vai ver de usar o Python, né? Aqui a primeira aplicação é usar ele como uma calculadorinha. Então vamos usar ele como uma calculadora, ó. 10 mais 10 mais 5 mais 6 vezes 2, né? Mais 3 dividido por 2. Isso aqui é uma continha, dou Enter aqui e está evaluando aqui para 38. Né? A gente já vai entender que tem uma ordem, ele vai fazer essa multiplicação e essa divisão primeiro e depois vai fazendo as somas da esquerda para a direita. Né? Tem a ordem de precedência dos operadores. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Vou tentar aumentar um pouquinho a letra aqui. Acho que vai ficar melhor. Isso, aumentei um pouquinho a letra, facilita aqui, né? Bem, continuando. Vamos lá. Alguns detalhes, né? O Python, né, como vocês viram, você não precisa terminar os comandos com ponto e vírgula. E não é preciso dizer o tipo da variável, né? Quando eu fiz aqui, ó, y igual a 10, eu não precisei falar que y era um número. Quando eu crio uma variável texto, eu não preciso dizer que aquilo é um texto. Ele simplesmente vai assumir o valor do que você atribuir, tá? Então, olha só. Vou criar mais umas células de código aqui. E vou fazer aqui, ó. A recebe 2 elevado à terceira. Tá? Executo isso. Para executar, eu tenho que dar o Enter. Então, cria a variável A. Vou criar a variável X, que é 2.9 mais 6.5 mais 1,1. Tá? A gente usa aqui a separador decimal aqui no Python é o ponto, tá? Então não é vírgula, é ponto que separa o decimal. Então eu criei duas variáveis, uma variável A e sobrescrevi a variável X. Se você reutilizar a variável, a última execução é a que conta, tá? Então A está definido com esse valor e X está definido com esse valor. Eu usando o comando type e dando uma variável, tá? Type de A. Esse comando, tá? Isso aqui é uma função, o parâmetro da função é uma variável. Então, type está me dando o tipo da variável. Então, vamos ver qual que é o tipo da variável A. Ó. O tipo da variável é um int, quer dizer, um integer, que é um número inteiro, né? Porque 2 elevado ao cubo é 8, né? Um número inteiro. Já esse número que tem ponto flutuante, vamos pegar o tipo de x. Type de x, tá? Type de x é float. Por que float? Porque é ponto flutuante. Quer o valor de x? Se você quer saber o valor de x, você vai escrever só x aqui e executar. Né? 10.5, tá vendo? É um ponto O tipo dessa variável é ponto flutuante. Como é que ele decidiu o tipo, Python? Ele decidiu o tipo quando você atribuiu esses valores com ponto flutuante aqui, né? Você atribuiu com separação de vírgula aqui. Então, esse cara é float, esse cara aqui é um número inteiro e assim por diante, tá? Então, eu posso usar somente o comando type, né? Para ele imprimir para mim, porque esse comando aqui está retornando esse tipo float, mas eu poderia também escrever print, né? Para colocar na tela, type of x, tá? Então, é só uma redundância, né? Porque como o Colab já coloca como se colocasse um print aqui na frente do comando,
Aí a gente não está precisando colocar, né? Porque isso aqui é o Colab que está fazendo para gente. Mas eu posso fazer assim também, né? Ver que ele colocou, quando você usa o print, né? Ele está retornando aqui class float, né? Um pouco diferente só desse float aqui. Na verdade, ele está retornando uma coisa um pouco diferente no print, né? Porque aqui ele está retornando um ponteiro para o objeto, é que o print ele está transformando isso aqui em texto, tá? Ele transformou em string aqui e trouxe para a gente, então é um pouco diferente o print e o type aí, mas não se preocupe muito com isso, tá? Tem o float, o int ali, mesma coisa. Bem, tipos de dados e variáveis, tá? Toda linguagem de programação, ela tem seus tipos básicos de dados e todas as contas são feitas, tá? Em cima desses tipos de dados. No Python, os principais tipos de dados são int, que é um número inteiro, long, que é um número inteiro de, acho que 64 ou 128 bits, ou seja, um número inteiro, mas muito grande, float, que é um número com ponto flutuante, né? Número com ponto flutuante, tem vírgula 1, tem o número complexo, tá? Isso são os tipos de básico do dado, do Python. Tem outros tipos que não são básicos, mas a gente vai poder usar. E o tipo booleano, que é a variável que pode ser verdadeira ou falsa ou nula, tá? O tipo de uma variável muda conforme o valor atribuído. Para criar uma variável, escrevemos seu nome seguido do sinal de igual, e após o sinal do igual, temos que colocar a expressão que inicializa essa variável. Foi o que a gente fez aqui. Quero criar uma variável z, eu coloco z igual, e aqui do lado direito eu coloco uma expressão, por exemplo, 2 mais 2. Tá? Vou executar. Qual que é o tipo do z? Eu posso colocar type de z. Né? Então, o que é z? Ah, ele criou um número inteiro, porque a expressão que 2 mais 2 retorna um inteiro. Vamos fazer outro exemplo, tá? O nome da variável, em geral, os nomes de variáveis têm que ser simples e começar com caracteres não numéricos. Então, ó, nomes válidos para variáveis aí que eu posso usar, tá? Z1, por exemplo, o nome que eu posso usar, x1, x2, x3, esses são nomes válidos. O próprio nome var1, tá? Isso aqui são nomes válidos. Vou criar uma variável chamada var1. Não é um nome bom, mas eu posso usar porque é um nome simples e começa com caracteres não numéricos. Então, var1 vai receber 3.1, tá? Tá aqui. E agora eu posso dar um print para ver o valor de var1, né? Dou um enter aqui, 3.1, né, que é o valor que eu entrei. Eu posso dar um type, né? A gente já sabe que como é um ponto que é float, né, o type desse var1, né, o tipo da variável é float. Tudo bem? Olha aqui, vou criar uma variável que um nome de variável, por exemplo, 1x. Isso aqui não é um nome de variável que pode ser usado. 1x recebe 10. Isso aqui vai dar problema. Ó, o Python ele deu um erro, syntax error, invalid syntax, tá? Então está dizendo que você não pode usar variáveis começando com números, tá? Você também acho que não pode usar variáveis que começam com caractere especial. Se você colocar x igual a 10, ele aceita. Se você colocar x1, ele aceita, tá? Agora, se você colocar, por exemplo, um caractere especial aqui, por exemplo, cerquilha. Não, cerquilha deixa. Porcento aqui, ó. Porcento x1 igual a 10. Isso aqui ele vai reclamar, tá vendo? Não gostou. Então você usa o nome de variáveis, né? Sempre um texto. E algum número, e pode colocar texto de novo, tá? Então eu posso criar a variável P1x, por exemplo. Isso aqui também é válido. Variável P1x. Né? Posso criar a variável P2x, que é igual a 20. E como na calculadora, com as duas variáveis definidas, eu posso trabalhar com ela. Eu posso escrever agora P1x mais P2x. Tá? Ele vai somar 10 com 20. Tenho 30. Então, eu crio minhas variáveis e posso somar elas.
Beleza? Então aqui, ó, vamos fazer um exemplo aqui com várias atribuições. Então, meu código aqui, tá? Ó, sempre veja aqui que você tem 3 setinhas aqui indicando um código que você pode colocar no Python. E embaixo das 3 setinhas aqui no começo que ele retorna, se retorna, né? Então, vamos pegar essa primeira expressão, x igual a x elevado ao 2 elevado ao cubo. Essa a gente já conhece, né? Ela atribuiu o x o valor. Então, se eu der um print aqui no x, eu vou ter o valor do x. Posso também só escrever x e executar, ele me dá o valor da variável, tá? Outra forma também de ver. Outro código aqui, ó, tá falando para executar x barra 2, tá? Como essa barra tá falando para pegar o valor da variável x, isso aqui é o dividir. E divide por 2. Pega x e divide por 2. Me deu 4, tá? Perceba que quando eu usei a divisão aqui agora, tá? Eu dividi um número que era inteiro, tá? O x era um número inteiro, que eu criei aqui, né? Você vê o tipo de x, isso aqui é inteiro, e dividi por um número. A saída da divisão está me retornando um float, tá? 4.0. Isso aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você quer que isso aqui retorne como inteiro. Mas, quando a gente precisar, a gente vai falar disso. Tá? Mais código, posso lá pedir o tipo de x, né? Type de x. A gente já viu que o type de x é um inteiro, tá? Agora vamos fazer x recebe 10,5, né? Tá aqui. Vamos pegar o type de x agora, quando ele recebeu outro valor. Então eu sobrescrevi a variável x, agora ela vale 10,5 e o type é float, tá? E eu posso fazer umas expressões mais complexas. Olha essa expressão aqui, ó. M recebe 6.8 mais 9.4 mais 8.4 entre parênteses, então ele vai calcular isso aqui, pegar tudo isso aqui dentro do parênteses e vai dividir por 3. Então M vai receber esse valor aqui dividido por 3. Eu executo, né? Não printou o valor, né? Então o que eu vou fazer? Na próxima linha eu vou colocar o M solto aqui para ele me dar o valor, porque na atribuição ele não printa. Né? Aqui faltou colocar na apostila um print M. Vou salvar aqui a apostila e já vou consertando. Né? E aí ele imprimiu. Perceba, pessoal, que apareceu um errinho aqui, ó, né? Um 00000.1. Quando a gente trabalha com ponto flutuante, tá, pessoal? A aritmética não é exata, tá? Ele vai aproximar os números aí, as divisões, tá? Então, vai ser um número muito perto de 8.2, mas dependendo da precisão numérica do teu processador e da linguagem de programação, ele vai fazer aproximações, tá? Então tem que tomar um cuidado quando você está usando números float. Eles funcionam bem, mas tem alguns... eles aproximam bem as contas, né? Então cuidado aí, porque apareceu esse umzinho aqui, essa divisão aqui talvez não aparecesse se eu fosse uma dízima, né? Então cuidado com esse tipo de coisa aí, mas não se preocupem por enquanto com isso. É igual na calculadora, quando você faz uma conta na calculadora, ela faz a dízima com 7, 8 casas decimais. O computador também, ele tem uma limitação. Tem como você ter uma precisão maior se você precisar, tá? Mas isso é um tópico já avançado. Por enquanto não vamos nos preocupar com isso. Olha só, e agora a gente tem aqui uma expressão que a gente pode checar, tá? Uma expressão, tá? Do tipo M maior do que 6.0. Isso aqui é um operador, tá, pessoal? É um operador de comparação. Ele está comparando a expressão do lado esquerdo com a expressão do lado direito dele. Ele vai calcular o M aqui, vai substituir o M por 8.2, né, que é o valor de M, e vai comparar com o 6. Como o M é maior do que 6, essa expressão vai ser calculada e vai retornar um valor, né, verdadeiro ou falso. No caso, vai ser um valor verdadeiro, porque o M atual é maior do que 6. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de expressão lógica. Se eu executar isso aqui, você vai ver que retornou true, que é verdadeiro em inglês. Tá? Então,
outro exemplo aqui que eu posso fazer, tá? Uma outra expressão. Eu posso perguntar se m é maior ou igual a 9. Tudo bem? M é maior ou igual a 9, aí eu executo. Está dizendo que é falso, né? E de fato, né, o valor de m, como pode ver, o valor de m é 8,2, né? E não é maior ou igual que 9. Então isso aqui deu falso. Eu posso combinar expressões, tá, pessoal? Fazer o seguinte, ó, aqui eu vou falar mais sobre esse AND, tá? Não se preocupe muito agora. Só quero colocar essa expressão aqui, ó, com esse AND no meio. Esse aqui é o E. É o E. Ele vai checar o que tem do lado esquerdo dele para ver se é verdadeiro e o que tem do lado direito dele para ver se é verdadeiro. Se essas duas expressões inteiras forem verdadeiro, o AND vai retornar verdadeiro. Se alguma delas for falso, o AND retorna falso. Então, se isso for verdadeiro e isso for verdadeiro ao mesmo tempo, toda a expressão será verdadeira. Mas a gente já viu que essa aqui é a falsa, né? O que vai acontecer? Vai retornar o falso, o total. Tá? Então, isso aqui retornou falso. Beleza? Aqui, ó, como eu crio variáveis, a variável C1 vai receber 3 mais 1J, tá? Isso aqui é a sintaxe do Python. É assim que você cria números complexos. Você vai colocar a parte real aqui, mais um número e o símbolo J aqui para criar um valor complexo, tá? Então, ó, se eu perguntar o tipo dessa variável C1, né? Type de C1 e executar, você vê que é um valor complexo, né? Então, dos tipos básicos aí do Python. Outra forma de criar números complexos, tá? Que o Python aceita é essa aqui, ó. Você usa a função complex. Tem dois parâmetros dessa função, separados pela vírgula, tá? No calc, a gente viu que os parâmetros eram separados pelo ponto e vírgula. No Python, os parâmetros de uma função são separados pela vírgula. Então, ó, essa função complex coloca aqui a parte real e aqui a parte imaginária. Vou executar, tá? Vou criar uma nova célula, vou printar o valor de C2, ver que C2 está retornando menos 3 mais 2J, parte real e complexa, né? E a gente pode somar C1 mais C2, por exemplo. São duas variáveis complexas, eu posso somar. Deu 3Js, né? O menos 3 daqui anulou com o 3 daqui, e o J daqui somou com o 2J daqui. Então, 3Js ele fez a conta aí complexa. Beleza? Então, essas são nossas primeiras expressões aqui de Python. Deixa eu só fazer mais uma variável aqui, ó. Var texto, uma variável de texto que vai receber um texto. Hello. Tá? Então, eu coloco entre aspas simples aqui, inicialmente, tá? Depois a gente vai ver que pode usar aspas duplas e aspas triplas. Vou criar esse objeto, essa variável var texto, e vamos ver o type dela, o que acontece. Type de var texto. Executo, né? Tá vendo? String. Eu vou colocar até aqui, ó, string, que é o outro tipo que eu esqueci de falar. Então, string é um texto, que o Python também se dá muito bem para trabalhar com texto. Tá joia? Você também criar o var 3 aqui, vou criar uma variável 3 só com uma letra A, tá? Entre aspas. Né? Isso aqui para ele é type de var3, qual que é o tipo dessa variável. String também, tá? E olha só que interessante. Se você criar uma outra variável que chamar de var4 e colocar os números, 1, 2, 3, um número entre aspas, isso aqui vai ser um texto para ele. O texto com os caracteres 1, 2, 3, 4, tá? Não, ele não vai transformar em número. Então, se eu pedir o type da var4, isso para ele também é string. Tá bom? Beleza, vou parar o vídeo aqui e continuamos no próximo.